Obrigada, boa tarde a todos e todos. Se eu falar muito rápido, eu fico nervosa, tá? Vamos lá. Meu tema é o trabalho nas constituições todas, e eu vou fazer um diálogo bastante, claro com a fala do Wesley, começando assim. A compreensão da legislação trabalhista no Brasil não pode deixar de passar pela linha de progressão desses direitos no âmbito constitucional, especialmente porque a análise do processo de construção social que permeia as assembleias constituintes, com exceção das que precederam as constituições de 37 e 67, refuta de pronto a crítica comum de que os direitos trabalhistas seriam fruto apenas de interesses político-econômicos dos governos de cada época. Para demonstrar a evolução dos direitos sociais em âmbito constitucional, optei aqui por dar destaque aos direitos concedidos à mulher trabalhadora, por compreender que o grau de civilização de uma sociedade se mede pelo grau de autonomia da mulher, que só pode ser conseguida por meio de uma rede de garantias que afastem o peso do sexismo das relações sociais. Bem, começando pela Constituição de 1891, o único dispositivo que tratava do trabalho era o parágrafo 24 do artigo 72, que dispunha: é garantido o livre exercício de qualquer profissão moral, intelectual e industrial. Conforme tratado ontem pelo professor João Tristan Vargas, apesar desse dispositivo fazer parecer que a postura da Primeira República era liberal, ou seja, que o inciso pregava a pura liberdade de trabalho, na verdade a intenção originalmente proposta pela Constituinte era a liberdade de se trabalhar na profissão em que se quisesse. Naquele momento, ainda não estava em pauta a questão da regulação e desenvolvimento de uma legislação trabalhista. A Constituição de 1934 foi a primeira a prever um rol extenso de direitos trabalhistas, reconheceu expressamente a organização de sindicatos e previu a proteção social do trabalhador juntamente aos interesses econômicos do país. No que diz respeito ao trabalho da mulher, a Constituição de 34 previu a proibição da diferença social por motivo de sexo e assistência médica à trabalhadora gestante. Previu também a proibição do trabalho das mulheres em indústrias insalubres, em conformidade com a ideia da época de preservar a função primordial da mulher como reprodutora. Vale resgatar que as organizações de mulheres daquela época se organizaram para enviar representantes para a Constituinte. As mulheres tinham acabado de conquistar direito ao voto no Código Eleitoral de 32 e mobilizavam-se pela concretização dos seus direitos políticos. Em todo o país, apenas uma mulher conseguiu assento na Constituinte, Carlota Pereira de Queiroz, uma médica paulistana, o que já foi bastante simbólico. Sobre a Constituição de 37, apesar de seu texto inicial, teoricamente, prever a igualdade, liberdade e uma série de direitos aos trabalhadores e trabalhadoras, merece destaque aqui a existência do artigo 139, segundo o qual a greve e o lockout eram declarados recursos antissociais e nocivos ao trabalho e ao capital. Em relação aos direitos trabalhistas das mulheres, essa Constituição representa um grande retrocesso. Apesar de estarem presentes os preceitos formais de igualdade e a garantia de assistência médica à gestante, foram eliminadas da Carta a proibição da diferença salarial entre os sexos e a garantia de emprego à gestante. E foi mantida a proibição do trabalho feminino em indústrias insalubres. Esse retrocesso permitiu a edição do Decreto-Lei 2548 de 1940, por exemplo, que estabeleceu a possibilidade de as mulheres receberem salários inferiores aos dos homens, autorizando uma redução de 10% no salário mínimo. Por fim, vale lembrar que em 42, todo e qualquer direito previsto constitucionalmente aos trabalhadores foi suspenso pelo Decreto 10.358, na Declaração do Estado de Guerra Fugitiva. A Constituição de 1946, fruto da Constituinte, instaurada em 2 de dezembro de 45, manteve a mesma linha de direitos sociais e trabalhistas anterior. O artigo 145 estabelecia que a ordem econômica deve ser organizada conforme os princípios da justiça social, conciliando a liberdade de iniciativa com a valorização do trabalho humano, determinando que a todos é assegurado o trabalho que possibilite a existência digna. Assim, o trabalho nessa Constituição republicana foi considerado obrigação social. Previa ainda que o uso da propriedade estaria condicionado ao bem-estar social. A Constituição de 46 voltou a garantir o direito de greve e de livre associação sindical. No tocante ao trabalho das mulheres, reinseriu a proibição da diferença salarial por motivo de sexo, ao mesmo tempo que manteve a proibição do trabalho das mulheres em atividades insalubres. Em 1967, a Constituição, ironicamente, seguiu a linha da anterior, prevendo a igualdade
igualdade de todos e inserindo como princípios da ordem econômica e social a valorização do trabalho como condição da dignidade humana e harmonia e solidariedade entre as categorias sociais de produção. Previu o direito de greve, com exceção dos servidores públicos. Quanto aos direitos trabalhistas femininos, não apenas manteve a proibição da diferença salarial por motivo de sexo, como proibiu a diferença nos critérios de admissão entre homens e mulheres. Manteve a proibição do trabalho feminino nas indústrias insalubres. Chegando à Constituição de 88, que acaba de completar 25 anos, essa ainda não foi lida sob a perspectiva da relevância do papel assumido pelos trabalhadores e trabalhadoras na luta para a superação da ditadura militar, conforme o Paulo já falou um pouco. Num contexto de efervescência da luta pela liberdade, em que a causa operária identificou-se com de outras classes e movimentos sociais do país, instalou-se, em 1º de fevereiro de 87, a Assembleia Nacional Constituinte. Ao longo dos trabalhos, a Constituinte estava aberta a propostas de emendas populares, que mobilizou a sociedade civil, chegando ao número de 120 emendas constitucionais em diversas áreas, que somavam cerca de 12 milhões de assinaturas. Nesse momento, trabalhadoras e trabalhadores se apresentavam como classe social em evidência, com interesses que não podiam ser desconsiderados. Também o movimento feminista estava bastante organizado no momento da Constituinte. Na histórica Carta das Mulheres Brasileiras aos Constituintes, demandaram a extensão dos direitos trabalhistas às trabalhadoras domésticas, o aumento da licença maternidade para 120 dias, o reconhecimento da discriminação da mulher no mercado de trabalho, entre outros. A maioria das pautas foi reconhecida e incorporada à Constituição, merecendo alguns destaques. A exclusão da proibição da mulher em qualquer âmbito, que determinou uma posterior mudança da legislação infraconstitucional trabalhista. A previsão da licença paternidade, que trouxe o embrião do debate acerca da responsabilidade parental do cuidado dos filhos. E o reconhecimento do direito à creche para filhos dependentes desde o nascimento até os 6 anos de idade, como um dever do Estado, o que era a pauta central do movimento feminista na época. A creche garante a socialização do trabalho doméstico e de cuidados, retirando da esfera privada o cuidado das crianças e possibilitando que a mulher alcance sua autonomia econômica. O resultado de toda essa construção coletiva foi uma Constituição que não apenas manteve a tradição de relevância dos direitos trabalhistas no âmbito constitucional, como também avançou, elevando os direitos trabalhistas ao rol de direitos fundamentais. Logo no artigo 1º, são consagrados como princípios fundamentais da cidadania, dignidade da pessoa humana e o valor social do trabalho, ao lado da livre iniciativa. Complementarmente, o artigo 3º prevê como objetivos fundamentais da República construir uma sociedade livre, justa e solidária, erradicar a pobreza, a marginalização e reduzir as desigualdades sociais, promover o bem de todos sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Nota-se assim que a Constituição brasileira preservou as bases do modelo capitalista, direitos de propriedade, livre iniciativa e direitos individuais. No entanto, não o fez a partir de uma ordem jurídica liberal. O sistema jurídico constitucional fixou como parâmetro a efetivação de valores que considera essenciais para o desenvolvimento econômico a partir dos postulados do direito social. Diante desse breve panorama, verificamos que constitucionalmente houve uma crescente na normativa trabalhista constitucional, diferente do que aconteceu com a CLT. Do ponto de vista das constituições, tivemos sempre avanços nos direitos trabalhistas. Assim, atualmente, a Constituição soma para a causa dos trabalhadores e trabalhadoras, ainda que dentro dos limites do capitalismo, mas é preciso que tenhamos instrumentos para trazê-la de fato para a realidade. Para isso, torna-se fundamental combater frontalmente os teóricos das normas programáticas, bem como de parte da cultura juslaboralista, que insiste em subverter a hierarquia do nosso ordenamento jurídico e aplicar a Constituição de acordo com a legislação trabalhista, ao invés de fazer a devida interpretação conforme a Constituição. Além disso, precisamos ter claro em mente que a Constituição de 88, ao atrelar juridicamente o capitalismo nacional ao desenvolvimento social, tornou impossível encontrar no próprio direito uma autorização para o descumprimento de normas constitucionalmente fixadas. A ordem jurídica não confere às empresas o direito de impor a trabalhadores e trabalhadoras a redução de garantias sociais constitucionalmente fixadas. E precisamos firmar pé nessa posição.